Querido Jesus, obrigado pela vida. obrigado pela vida E por todo o cuidado que e o Senhor por tem nos dado. todo o cuidado que o Senhor dá. Proteja Proteja a todos nós. todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Fala, galera, beleza? Então vamos falar rapidinho aqui uma revisãozinha de um assunto que já foi. Eu quero fazer a correção dos exercícios com vocês. Sequências, né? O que diferencia uma sequência de um conjunto? Praticamente a questão da ordem. Então, se eu tenho um conjunto, eu não preciso ter ordem dentro, né? Eu posso colocar os elementos misturados. O livro dava o exemplo para vocês dos meses do ano. Se eu quero falar para vocês o conjunto dos meses do ano, eu posso falar, tem janeiro, dezembro, agosto, julho, fora de ordem. Mas se eu quero criar uma sequência, eu preciso ter uma ordem. E aí você teria que falar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e por aí vai. Da mesma forma, eu quero falar a sequência dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, ok? Qual que é a diferença, por exemplo, dos meses para os números pares? Os meses a gente tem 12, um número finito de elementos. Agora, se eu... beleza. 12 elementos. Enquanto os números pares a gente tem infinitos elementos. A gente nunca vai conseguir escrever todos os números pares, porque a gente tem infinitos elementos. Então a gente tem dois tipos de sequências aí representadas. Uma sequência finita e uma sequência infinita, ok? O que vai interessar pra gente são as sequências numéricas. A gente vai fugir um pouquinho daquela parte do mês, mas sequências numéricas. Os números pares, números ímpares, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5. Qualquer formação de sequência numérica vai ser interessante pra gente. Tá? Alguns detalhezinhos. Para eu montar uma sequência numérica, eu preciso ter a lei de formação. A lei de formação vai ser AN, né, igual a alguma coisa, onde você vai, para cada N que você vai ter lá o A1, o A2, o A3, montando assim a sua sequência. Se ela vai ser finita ou infinita, vai depender do exercício ou daquilo que você gostaria de fazer, ok? Vamos ver os exercícios da apostila corrigidos então. Beleza? Abraço. Então, o primeiro exercício, encontre os 6 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é AN igual 2N mais 3. Ele quer que você ache o A1, A2, A3, A4, A5 e o A6, ok? Então, o A1, você simplesmente substitui o N por 1. Você tem que A1 é igual a 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3 igual a 5. O A2, você substitui o N por 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 vai dar 4 mais 3. 4 mais 3 igual a 7. Esse é o segundo termo. Terceiro termo, A3. Substitua N por 3. 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3 a gente tem 6. 6 mais 3 igual a 9. O A4 é igual a 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 3 é igual a 11. Para achar o A5, a gente substitui o N por 5. Então, 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 a gente sabe que dá 10. 10 mais 3 é igual a 13. E o último termo, o A6, né? A6 é 2 vezes 6 mais 3. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 mais 3 é igual a 15. Temos aí então os 6 primeiros termos. Para a gente poder montar a sequência, né? A gente põe lá entre parênteses 5. O próximo é 7. 9. O próximo é 11. Depois vem o 13. E por último o 15. Então aí os 6 primeiros termos da nossa sequência. Exercício 2, calcule a soma dos 4 primeiros termos da sequência, definida pela lei A de N igual a 2 elevado a N mais 3. Se ele quer saber, a gente precisa saber quais são os 4 termos, né? O A1, substitua N por 1, vai ficar 2 elevado a 1 mais 3. 2 elevado a 1 é 2. 2 mais 3, né? Repete o 3 ali. 2 mais 3, 5. Para achar o segundo termo, o A2, a gente substitui o N por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 3. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então 4 mais 3
igual a 7. Terceiro termo, A3, substitua n por 3, 2 ao cubo mais 3. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 8 mais 3 é igual a 11. Esse é o nosso terceiro termo. Agora para o quarto termo, a gente substitui n por 4. 2 elevado a 4 mais 3. 2 à quarta potência é a mesma coisa que 16. 16 mais 3 vai dar 19. Se ele quer a soma dos 4 primeiros termos da sequência, então aí os 4 termos a gente faz, né? A soma é igual a 5 mais 7 mais 11 mais 19, que é o quarto termo. Somando todos esses termos aí, 30, vai dar 42. Fechou. Vamos lá, exercício 3. Escreva sequências definidas pelos termos gerais a seguir. Primeiro eu quero falar aqui da consideração que ele falou que n pertence aos naturais e n é maior ou igual a 1. O que isso significa? Naturais, números de contagem, maior ou igual a 1. Começa no 1, 2, 3, 4 e não tem fim. Então a gente já sabe que as sequências que a gente vai ter vão ter infinitos termos, né? Serão sequências infinitas. A primeira é a n igual a n ao quadrado. Então, se eu tenho a n igual a n ao quadrado, eu vou pegando lá o primeiro termo, a gente vai chamar de A1. A1 é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. O segundo termo, A2 é igual a 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A3, terceiro termo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. E aí a gente já sabe como é que vai ficar essa sequência, né? Elas são infinitos números. O primeiro é o 1, 4, 9. Depois seria 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E por aí vai, infinitos elementos, ok? Esse é o item A. O item B, ele pede a n igual menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, vezes 2 elevado a n. Eu quero separar em duas partes aqui. Eu vou puxar essa primeira parte aqui para o ladinho. Menos 1 elevado a n. Se eu faço menos 1 elevado a 1, né? Eu tenho lá menos 1 elevado a 1. Isso é igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos com menos vai dar mais 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Vai ficar negativo também. Menos 1 à quarta potência vai dar positivo. E aí a gente começa a perceber que fica negativo, positivo, negativo, positivo e por aí vai, né? Conforme, ó, expoente par positivo, expoente ímpar negativo. E aí eu vou puxar essa segunda parte, o 2 elevado a n. Eu tenho 2 elevado a 1, que é igual a 2. Se o meu n é igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Se meu n é igual a 3, 2 ao cubo, 8. 2 à quarta potência é a mesma coisa que 16. E aí também eu tenho infinitos termos. A hora que eu junto essas duas ideias, a do sinal com o número, vai ficar menos 2, 4, menos 8, 16. O próximo seria menos 32. Infinitos elementos, onde vai variar positivo e negativo. Galera, exercício 4, ele pede os 5 primeiros termos de uma sequência. Ele dá ali a definição de A1 igual a menos 2, né? E o AN mais 1 é igual a N mais 3. Lembrando que N pertence aos naturais e N maior ou igual a 1. Ele está dizendo que é uma sequência infinita, mas ele quer somente os 5 primeiros, ok? Repara que o AN mais 1 é como se eu tivesse isso aqui, ó. A2, eu coloquei o N, no lugar do N eu coloquei 1. Então, A2 é igual a 1 mais 3. E eu conheço o A1, né? Então, A2 é igual a menos 2 mais 3. Fazendo essa continha, menos 2 mais 3, 1. Esse é o segundo termo. Usando o mesmo raciocínio, eu tenho A3 é igual o A2, eu substituo N por 2, né? A2 mais 3. Então, o meu A3, eu pego o termo que a gente calculou ali, que é 1. 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Para eu pegar o quarto termo, mesma linha de raciocínio, A4 é igual o antecessor, que é o A3, mais 3. E o A3 a gente calculou na linha passada, né? O A3 vale 4, então 4 mais 3, que é igual a 7. Se você for seguindo essa linha de raciocínio, você vai reparar que a soma é sempre a mesma, está somando 3, né?
Então, o primeiro termo é menos 2, o próximo é 1, 4, 7. Qual que seria o próximo? Somando 3, a gente teria o 10. Esse é o último termo. Bacana? Valeu! Exercício 5. A soma dos n primeiros termos de uma sequência dada por Sn igual a 2n ao quadrado mais n. Galera, aqui eu tenho uma observação, né? O n é quantos termos eu tenho nessa sequência. Então, se eu parar para pensar numa sequência de um termo, eu só tenho um termo somado com ele mesmo, né? Vai ficar só ele. Então, o A1 é igual ao S1. Então, se eu calcular o S1, que é 2 vezes 1 ao quadrado mais 1, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, que é igual a 3. Quem a gente obteve aqui foi o nosso primeiro termo, o A1, né? A1 igual a 3. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se eu parasse para pensar, como é que eu posso calcular o A2, por exemplo? Eu posso somar os dois primeiros termos e subtrair o primeiro termo. Quem vai sobrar é o A2. Usando essa linha de raciocínio, a gente pode também calcular o A3. A3 é igual à soma dos três primeiros, né, o S3, menos a soma dos dois primeiros, porque aí quem vai sobrar vai ser só o terceiro termo. Substituindo, S3 é igual a 2 vezes 3 ao cubo, mais 3, fecha parênteses, menos a soma dos dois primeiros, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2. 2 vezes 9 mais 3, menos 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 9 vai dar 18, né? 18 mais 3, 21. Menos 2 vezes 4, que dá 8, mais 2, 10. 21 menos 10. Então, a gente tem aí 11. É o nosso terceiro termo, o A3. Para finalizar esse exercício, a gente tem que calcular o quarto termo, usando a mesma linha de raciocínio. O A4 é igual a S4 menos S3. A soma dos quatro termos menos a soma dos três primeiros termos. A soma dos quatro primeiros termos, 2 vezes 4 ao quadrado, mais 4, né? O S3, a gente pode olhar ali no exercício de cima, aqui, ó. A gente calculou o S3, que é 2 vezes 9 mais 3. Vou colocar aqui 2 vezes 9 mais 3, fecha parênteses. Calculando aqui 2 vezes 4 ao quadrado dá 16, mais 4. Menos aquela conta que a gente já fez na linha anterior, a gente sabe que vai dar 21. 2 vezes 16 dá 32, com mais 4, 36 menos 21. 36 menos 21, que é igual a 15. Calculamos aí, então, o quarto termo dessa sequência. Sexto e último exercício, ele pede uma sequência que tem 6 termos, a lei de formação é dada por aquela ali, né? Só que ele quer que você considere a soma de uma sequência somente com os números ímpares dessa sequência que ele deu dessa lei. Então, eu tenho AN igual a 5N menos 4. Vamos calcular aqui quem é o nosso primeiro termo. A1 é igual a 5 vezes 1 menos 4. 5 vezes 1 vai dar 5 menos 4, que é igual a 1. Primeiro termo, ele é ímpar, ok? O A2 é igual a 5 vezes 2 menos 4. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 4, que vai dar 6. 6 é par. Então, eu já vou pôr aqui um xizinho, porque a gente não vai usar esse termo na soma, né? O A3. O A3 vai ser igual a 5 vezes 3 menos 4. 5 vezes 3, que vai dar 15. 15 menos 4, que vai dar 11. Ele é um número ímpar, ele entra na nossa soma. O A4 é igual a 5 vezes 4, com menos 4. 5 vezes 4, a gente sabe que isso aqui vai dar 20. 20 menos 4, isso aqui é igual a 16. Também não vamos usar porque é par, né? E aí você começa a perceber que, ó, 1, 6, 11, 16... O próximo elemento que a gente vai achar ali, né, pela linha de raciocínio, vai ser quem? 21 e depois o 26. Porque tá 1, 6, 1, 6. O 26 a gente não usa. E aí a gente consegue chegar na linha de raciocínio de quem são os números que a gente vai usar. Vai começar lá, né? Pelos números ímpares vai ser o 1, depois o 11,
o 21 e, obviamente, 31. Quem mais vem depois do 31 é o 41 e, por último, 51. Aí eu tenho os 6 elementos que a gente tem que fazer a soma. A soma disso vai ser 1 mais 11 mais 21 mais próximo elemento 31 mais 41 mais 51. Somando as casas unitárias, né, 1 mais 1 vai dar 6. Somando as outras casas, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, 15. 156 é a soma desses 6 elementos, ok?